Bora lá. Tô devagar, tô bem devagar. O que é isso? É cerveja? Goiabinha. Da, Goiabinha. da Suricato. Nossa, Suricata é a melhor cervejaria que existe. Assim como também esse podcast. Vai começar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é o melhor áudio possível, não é o melhor ambiente possível. Eu tentarei controlar minhas emoções e a minha voz para não atrapalhar outras pessoas que possam estar trabalhando aqui em volta. Pois é. Improvisações que precisamos por causa de uma semana maluca. Mas a gente não fica sem gravar essa bagaça. Não fica, não fica. Então, começando esse podcast sem nenhuma modéstia, somos o melhor podcast dessa porra toda aqui. Boa noite, Fernandão. Você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, querido mestre Eric, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Me adaptando essa semana que tá bastante estranha. Idas e vindas e algumas decepções, mas acima de tudo, sempre acreditando que o melhor tá por vir. Exatamente. Inclusive está de Faria Limers, tá com uma polinho aí, ó. Polo eu já abandonei do meu armário já tem muito tempo. Boa noite, Luquiba. Você tá bem? Boa noite, Clê, Fernandão, Eric, tô bem. Tivemos aí uma semana interessante, né? Com vários acontecimentos bons e ruins, mas tem um veneno aí que a gente quer destilar para algumas pessoas, especialmente aí para um certo Instagramzinho aí que fica roubando aí as nossas ideias e não nos dá os créditos, né? Tomem vergonha na cara, só isso que eu digo. Ai, meu Deus do céu, que beleza, viu? Vamos destilar veneno também para jornalistas corintianos que estão falando besteira. Enfim. Boa noite, Eric. Você tá bem? Tá no mudo, Eric. Mas acontece. Não, continua no mudo. Tá mutado mesmo. Pronto, não Melhor está agora? mais. Agora não Agora está. sim. É isso aí. Então tá, galera. Boa noite a todos. Bom demais estar aqui de volta, mestre Fernandão, Luquiba, Clê. Bora para mais um bate-papo e depois me passem quem é esse perfil filha de uma puta que o Mohamed vai dar um jeito nessa porra. Ai, que delícia. Não deu nem 2 minutos de podcast e a gente já tá desmonetizado. Se bem que nunca monetizou essa porra também, então foda-se. Mas beleza. Estamos aqui mais uma vez nos humilhando para você não esquecer de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone underline BR no Twitter e também o TikTok, Tailgate Zone, @Tailgate Zone, que em breve terá o Rafik ali dançando dancinhas maravilhosas. O Teteu está encabeçando esse projeto audacioso de fazer o Rafik dançar. Desculpem, tá? Vocês vão ter que ver isso, pode machucar um pouco os olhos, mas ao mesmo tempo é agradável ver alguém passando uma vergonha ali. Enfim, fora isso, não se esqueçam também do nosso YouTube. Então, assim, você que está aqui ouvindo esse podcast, saiba que você pode ver nossas carinhas, seja pelo Spotify, que também tem vídeo, ou no nosso canal no YouTube, que o podcast fica aparecendo lá. Então, entra lá no canal, Tailgate Zone BR, inscreva-se, deixe seu comentário, ative o sininho para não perder nada e deixa um joinha nesse vídeo também, porque não custa nada, é de graça, é free, é free. São poucas coisas nesse mundo que são free. Além de um abraço de um amigo, um amor, e também seguir a gente. Só uma É, coisa, quando o Rafik fizer a dancinha, a gente vai fazer um vídeo de react, já que escola de samba e, sei lá, e de música é o negócio dele, a gente dando notas e avaliando a performance dele, evolução, harmonia. A gente só não vai avaliar a comissão de frente, porque isso aqui é um podcast de família, né? da família tradicional brasileira, certo? É É isso isso aí. aí. Fora tudo isso, para você que está ouvindo, eu vou áudio descrever, mas para quem não está, temos aqui passando na tela. Tailgate, Tailgate Zone está no Pan-Americano de Santiago, no Chile, da década de 2023. Então, em outubro começa o PAN, estaremos lá até o final dele e ganhamos 2 credenciais do Comitê Olímpico Brasileiro. Ganhamos, não, recebemos
mais bonito, carro mais formal. E estaremos lá. Mas para esse projeto audacioso, contamos muito com a sua ajuda. Então, por favor, compareça a tzbr.online/tznopan2023 e entenda mais sobre o projeto, ver como você pode nos ajudar, não é só financeiramente, mas também divulgando, nos ajudando a chegar aí no maior número de pessoas possíveis que saibam que a gente vai cobrir a primeira medalha de ouro do beisebol no PAN, assim como também vamos fazer com que a nossa seleção de basquete traga medalha também, masculino e feminino. Seremos pé quente, muito pé quente. Não fomos tão pé quentes na Copa do Mundo, mas no PAN seremos. É isso aí. Antes de puxar nosso assunto. Lembrando que a seleção brasileira masculina é a atual tetracampeã pan-americana. Então a expectativa é o Penta, esse Penta. É isso aí. Não dá para gritar tetra, a gente vai gritar penta. Deixarei isso a cargo do Natanzinho. Imagina o Natan gritando, é penta, é penta, é penta, é penta. Que coisa maravilhosa. Já estou emocionado só de lembrar. Mas, enfim, antes de dar entrar aqui no nosso ponto da semana, começar a nossa conversa de bar e tudo mais, eu gostaria de falar algo que me abalou muito no dia de hoje. E eu queria deixar, sei lá, lógico que não vê, lógico que não sabe que a gente existe, mas eu gostaria de deixar vibrações positivas para o nosso glorioso ex-quarterback da NFL, Alex Smith, que é um guerreiraço, e agora teve mais um revés aí em sua vida, com sua filha sendo diagnosticada com um câncer. Então, assim, muita força a esse cara que, para mim, virou um exemplo de luta, porque o que ele teve aí com a lesão dele na perna não foi fácil, e o cara ainda voltar e conseguir ter alguns snaps foi absurdamente foda. Foda, foda, foda. Então, foi algo que começou meu dia bem abalado, então a gente não pode deixar de desejar forças e mandar boas vibrações para que as coisas se resolvam. É isso. E beleza. Nesse clima bosta que eu criei, agora a gente começa o ponto da semana. Vamos lá, vai. Corta, chuta, vem lançamento pra primeira base! É isso, agora é alegria total. Vamos falar mal de pessoas, vamos não falar mal de tantas pessoas, mas no que temos muitas coisas acontecendo. Eu esqueci como a gente ia fazer a pauta, como a gente ia começar o roteiro, mas então eu vou falar da primeira coisa que eu lembrei, que com certeza a gente pode puxar outras coisas. Vai estar um pouco passado isso, porque as movimentações já foram outras, mas a gente teve a convocação da seleção brasileira de futebol. E primeiro que a gente sabe aí, um tempinho atrás, que o Paquetá foi retirado dessa convocação por conta de um suposto envolvimento com apostas. Enfim, nessa mesma convocação contém o Antony, que era do São Paulo, tá no Manchester, enfim, jogou bem também quando entrou aí na Copa do Mundo, enfim, é um cara que tá jogando bem. Bom, saiu mais do que, não é assim uma simples acusação, mas saíram imagens, saíram vídeos, áudios, tudo um monte de coisa de WhatsApp, de uma violência doméstica, eu diria até psicológica também, com a namorada dele, que está grávida. E teve um certo posicionamento da CBF em a gente não vai desconvocar, não vamos desconvocar porque a gente estaria já dando uma sentença para ele, a nossa função não é dar sentença, mas enfim, sentenciaram o Paquetá antes, né? E não sentenciaram um cara que é um agressor. E aí, tudo bem, a gente pode até discutir disso, falar disso, mas eu queria falar sobre um posicionamento. Como a gente consegue acreditar que a CBF realmente apoia o futebol feminino, ou que tem algum apoio para o futebol feminino, sendo que o mínimo os caras não fazem? Tipo, foda-se. Qualquer comportamento que você tiver com mulher, foda-se, porque não é motivo para a gente tirar da seleção. Agora, se você apostar, a gente pode te tirar. E aí, Luquiba? Bom, primeiro eu acho que é assim, CBF não iria fazer nada. Desconvocou o Antony, né? O anúncio saiu ontem, no dia 4 de setembro. Hoje é dia 5, né? Uma terça-feira, estamos gravando, né? Então, só para posicionar a questão de data para quem está nos escutando. A CBF não iria fazer nada.
Fez por quê? Porque vazou. Quando vazou textos, imagens, vídeos, aí eles não tiveram mais como esconder e apartar isso, e aí eles tiveram que preservar o atleta desconvocando. E aí eu concordo contigo, porque o Paquetá era só uma suspeita, porque existiu uma curiosidade, uma coincidência entre ele e um outro atleta da Espanha, do Betis, não me recordo o nome, onde uma aposta de Nova Iguaçu, se eu não me engano, que é uma cidade que o Paquetá tem laços familiares, e aí no mesmo dia uma aposta alta veio dali que ele e esse atleta do Betis levariam cartão amarelo, e de fato os dois levaram. Mas entre isso a falar que está envolvido em esquema ainda é um caminho muito grande, mas só com essa suspeita já afastaram ele. E o Antony, que já tinha esse caso acontecendo, mas como estava ainda em segredo, né, então deixou rolar. E a gente sabe que a cultura machista no futebol prevalece, e a gente pode falar o que quiser, que vai continuar prevalecendo, né, e só aconteceu o afastamento porque vazou, né, o UOL, se eu não me engano, deu o contexto, e aí não tinha mais como esconder, aí foi para a mídia, né, Globo, entre outros, e aí fedeu. O que eu posso te falar é, a experiência que eu tenho de acompanhar o time que eu torço, São Paulo, que nos últimos 10 anos a gente teve dois problemas de atletas similares, né? Primeiro teve o goleiro Jean, que era uma contratação que São Paulo investiu uma grana preta no cara, né? Para tentar ser talvez o substituto do Rogério, aquela história toda. E aí o cara teve um problema de acusação, São Paulo nem pensou duas vezes, rompeu o contrato com ele, né? E a vida segue. E recentemente foi o caso do Pedrinho, né? Que era outra, na mesma intenção que São Paulo contratou, e aí mal estreou, começou a ter o rumor, São Paulo já rompeu o contrato. Aí disseram que São Paulo foi radical em fazer isso, sem, né, ter a sentença, mas São Paulo falou, não, preferimos fazer isso, e se de repente o cara for inocente, pedimos desculpa, mas aqui não joga. E de fato não aconteceu, porque foi provado que o cara estava errado mesmo. Então, eu acho que são exemplos, são medidas, eu acho que cada time, cada país, cada seleção tem os seus exemplos. A gente teve recentemente o caso do presidente da Federação Espanhola, que assediou no meio do palco da comemoração, né, forçando um beijo ali, e acha que isso é normal, não, foi consensual, que a gente sabe que também não foi. Tem tantos outros casos aí que a gente convê de estupro e outras coisas. A gente sabe que esses atletas, enquanto não tiver uma punição séria, tanto esportivamente quanto criminalmente, vai continuar acontecendo. Vocês sabem o que o Eric pensamos a respeito disso, né? Então é difícil de a gente falar só de futebol, é atleta como um todo, por isso que eu evito ser ácido aqui para não levar a conversa para um tom de uma crítica mais forte. Então a gente só deixa aqui nosso repúdio, e a gente entende que tem que mudar, mas não é só futebol, é a cultura inteira tem que mudar. As pessoas têm que entender que nada que você pode fazer justifica porque você tem dinheiro. Enquanto isso acontecer, ou você é uma pessoa pública, né? Enquanto isso não mudar, a gente vai continuar vendo casos e casos acontecendo. Né? E assim, Eric, o Kiba até mencionou você, então eu vou deixar você falar agora também, assim, de bate-pronto. Mas a gente é complicado falar um negócio desse. Tipo, quando a gente foi falar do Wander Franco, eu mesmo falei assim, gente, toma cuidado quando a gente for falar disso, né? No caso da MLB. E aqui também ninguém quer julgar o cara, ninguém quer já condenar o cara sem antes ele passar pela justiça. Mas é muito controverso eu acho que primeiro também um julgamento que a gente já consegue fazer é da própria CBF, né? Porque um caso que você não tem provas, você não comprovou nada, você vem com ele, você vem e condena o cara. E agora num caso que vem a público, saem mensagens, saem imagens, você não condena o cara, ou você nem usa, sei lá, como eu li uma explicação, né? Tipo, muito mau uso de uma relação de relações públicas para falar, tipo, como o cara tá envolvido num caso, vamos deixar ele ficar com a cabeça livre e não vai acabar atrapalhando o vestiário e tal, então deixa o cara afastado, né?
É meio lamentável isso, né? O Luquibo usou 2 vezes a palavra que para mim é chave e engloba bem o contexto que é cultura. E porque eu vou trazer assim para um conceito de e a gente vê diferentes culturas de empresas em que o bottom line é só o que interessa. Então, eu vou ser pragmático, tá? O caso do Paquetá, por que que ele já foi desligado? Porque ele já foi, porque afeta o bottom line do negócio. A credibilidade de uma possível fonte de receita afeta o bottom line. É o que acontece na NFL, é o que acontece, assim, por mais que as pessoas tenham opiniões diferentes em relação ao que a aposta deveria, o mundo das apostas ela é uma realidade de uma fonte de receitas. Então, se o mundo da Arábia Saudita é uma realidade de fonte de receitas para um ramo de negócio, o mundo das apostas é uma realidade. Então, qualquer coisa que afetar essa linha tênue de relacionamento, que é um negócio por causa da cultura de apostas e problemas, vício, blá blá blá, mas qualquer coisa que afete isso, tchau. Realmente vai ter overreaction. Posso não concordar pessoalmente, mas eu entendo a linha de raciocínio. Quando a gente fala em violência doméstica, quando a gente fala em assédio, quando a gente fala no tratamento da mulher, cara, a gente tem que ser pragmático também e olhar que isso só está mudando recentemente e para uma boa parte do público consumidor do futebol, que vem de uma geração antiga em que isso era permitido, isso era aceitável, não afeta o bottom line, porque o cara tá. A coisa do cara é: eu quero ver o meu craque em campo, eu quero ver o meu time ganhar, foda-se o que aconteceu. Aí ele cria aquela interpretação na cabeça dele de que, não foi nada, ela quer tirar dinheiro dele. Então, assim, cara, infelizmente, ou felizmente isso está mudando, mas eu vejo isso mudando muito ainda em gerações mais jovens, mas ainda não chegou numa grande parte do público consumidor do futebol. Então, não é a resposta que eu queria te dar, mas é como eu enxergo esse cenário. Não, é um caso que eu gostaria porque a gente pode trazer diversos pontos de vista. E ainda falando do que o Luquiba puxou sobre o ainda ser um ambiente muito machista ou não, o futebol, etc. É, ok, é um caso se a gente observar o do Anthony, mas a gente tem um outro caso que aconteceu essa semana, que, Fernandão, é totalmente discutível. Se isso é porque a gente está discutindo um machismo dentro do mundo do futebol, ou se realmente a gente vai discutir uma coisa que pode estar envolvida com, sei lá, de repente lobby, de repente ganhar dinheiro por fora e tudo mais, ou se é simplesmente o mimimi de um cara querendo ser machista porque a seleção feminina foi mal. Mas enfim, o técnico do time feminino do Palmeiras, o Ricardo Belli, ele falou que é muito estranho a Pia ter convocado muita jogadora. Não foi isso. O atual técnico da seleção, Pia, que, né? Isso, a Pia foi mandada embora, a seleção acertou com o técnico do Corinthians, e o técnico do Corinthians, que agora é o técnico da seleção, ele tá com cargo, convocou os dois juntos. jogadores do Corinthians. Aí ele convocou 6, 7 jogadores do Corinthians para a seleção brasileira. Foi isso. 9. É isso aí, Fernando. Continua o argumento de que é muito estranho esse comentário se fosse outra pele ali convocando. Patrãozinho, eu quando vi, né, a citação, o comentário, né, do técnico do Palmeiras, a primeira coisa que me veio à cabeça é de um técnico que talvez estivesse esperando a possibilidade de ser ele técnico da seleção brasileira e não o técnico do Corinthians. O que para mim soa muito claro é que há uma competição entre técnicos para pegar o espólio deixado pela Pia. E o comentário do técnico do Palmeiras vai muito, para mim, pelo menos nesse sentido. Um outro ponto, e aí eu não estou aqui criando defesa, até porque eu nem conheço o técnico do Corinthians, não conheço o trabalho dele, mas me soa coerente quando eu estou começando um trabalho, sendo técnico de um time que é talvez o melhor time do Brasil, ou pelo menos um dos 3 melhores times do Brasil, que eu
pelo menos nesse começo, procure contar com algumas jogadoras que eu conheço o estilo, sei o que eu posso pedir, o que elas vão me dar em troca, para, na medida que meu trabalho for amadurecendo, saber se aquelas 9 de fato fazem sentido estar ali, se talvez só 4, só 2, só 1, ou se 13 depois. Às vezes eu acho que precisa de mais jogadores que estão comigo. Eu acho que faz sentido. Para uma primeira convocação, o Fernando Diniz acabou de fazer isso com alguns jogadores do Fluminense. Você acha que o Nino tem realmente futebol para jogar a seleção brasileira como zagueiro? Não sei, mas ele foi convocado. Né? É isso, você vai começar um trabalho, é coerente que você busque alguns caras que são mais próximos, que você sabe o estilo do jogo e como é que você pode usá-los, até porque o Brasil masculino joga contra Bolívia e Peru, 2 adversários razoáveis, o Brasil feminino vai fazer os seus amistosos, vai começar uma preparação para as Olimpíadas, para a próxima Copa do Mundo e tudo mais. Eu acho que uma arrancada faz sentido você ter isso. Se mais à frente você percebe que jogadoras em melhor momento estão sendo preteridas para que essas 9 se mantenham convocadas e elas nem tanto façam muito para estar ali, você pode até criar uma crítica, e eu acho que aí sim vai fazer parte, até porque aí a gente vai conhecer o trabalho do cara efetivamente. Por enquanto, para mim, soou só eu quero marcar meu espaço, quero dizer que eu não fiquei satisfeito com a indicação desse cara para ser técnico, e eu acho que eu tinha condições para ser o técnico da seleção brasileira. E se ele fosse o técnico, quantos jogadores do Palmeiras ele chamaria? Fernandão, eu entendo, concordo com a sua fala, mas assim, a polêmica não foi em virtude de ele ter convocado 9 jogadores do Corinthians. A polêmica não foi exatamente essa. A polêmica que ele quis falar foi: se o Diniz tivesse convocado 9 do Fluminense, a mídia reagiria como? Essa que foi a polêmica dele, de chegar e falar por que ninguém está falando a respeito disso, porque é o futebol feminino. Você entendeu? Essa foi a crítica dele. Não foi a crítica em si, não foi pelo fato de ser 9 jogadores do Corinthians. Foi pelo fato de que no feminino pode, por que no masculino não? Por que se você falou do Diniz ter trazido o Nino? Pode ser uma polêmica ou não, mas quantos jogadores do Fluminense estavam na lista do Diniz? 2, no máximo. Né? Ele usou o quê? Praticamente a base inteira de fora, trouxe um ou outro nome aqui do Brasil, né? Trouxe o goleiro, que depois se machucou, aí trouxe o goleiro do Botafogo, umas peças assim. Mas ele não foi clubista nesse ponto. E a situação que a gente tem é a mesma. A gente tem um treinador que é a seleção brasileira e um clube de futebol masculino, e a seleção brasileira e um clube de futebol feminino. E aí a polêmica que ele quis falar foi: por que no feminino ele pode levar praticamente o clube inteiro para a seleção e no masculino não? E ninguém falou nada a respeito. Não, mas eu acho que a polêmica ela também reside no que eu abordei, no seguinte sentido. Nós estamos falando de uma realidade do futebol masculino que tem uma série de clubes no Brasil e uma série de jogadores fora do Brasil, de diversos níveis de qualidade, jogando em campeonatos de diversos níveis, e você tem uma realidade do futebol feminino no Brasil que ela é incipiente e que ela conta com, talvez, como eu falei, 3, 4 times: Ferroviária, Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo tentando entrar ali, o Flamengo também tentando entrar ali, e é isso. Para mim, embora ele tenha tentado levar essa polêmica para o lado, o futebol feminino é terra de ninguém, porque se no masculino fizesse isso todo mundo gritaria, mas no futebol feminino ninguém faz. Eu não acho que esse é um argumento aceitável. Não é um argumento muito simples. Nós não temos uma diversidade gigantesca de jogadoras e de times capazes de criar uma diversidade da escalação, da convocação. Ao contrário do Diniz. O Diniz seria até ingênuo se ele convocar 5 jogadores do Fluminense. Daria claramente uma ideia de favorecimento. Coisa que para mim não faz nenhum sentido atribuir ao técnico atual da seleção brasileira, justamente pelo que eu falei. Nós não temos uma diversidade de times e nem de jogadoras para que a gente crie uma diversidade de convocação. E que se ele está começando um trabalho e é técnico de um dos melhores times, se não o melhor time do futebol feminino brasileiro, faz todo sentido que, pelo menos nesse início, sejam 9. O que nós vamos ter que ver é se depois essas 9 continuam em detrimento de outras melhores.
O Diniz não pode fazer isso de fato. Não pode, em hipótese alguma, porque a realidade do futebol masculino é completamente diferente do futebol feminino. Então, querer fazer uma espécie de comparação de que se o Diniz faz isso, todo mundo gritava, e porque ele fez isso, ninguém gritou, então o futebol feminino é terra de ninguém. Não, ele está errado quando ele fala isso. Porque ele está comparando alhos com bugalhos e as coisas não são comparáveis. Você não pode comparar uma realidade. E nós falamos muito disso aqui quando a seleção brasileira foi eliminada. E que muita gente acabou atribuindo, o Brasil agora tem investimento, mas olha o investimento. Saiu na primeira fase. Se investimento fosse resultado efetivamente, o que a gente teria era a seleção brasileira de futebol masculino 12 vezes campeão mundial e pronto. E a gente não tem, porque as realidades são completamente diferentes. Eu acho que assim, o que para mim soou, e é para mim mais polêmico, é como um cara que está no meio do futebol feminino e que precisa de união de esforços para a consolidação do esporte no Brasil, da modalidade feminina no Brasil, criar uma espécie de dissensão, sendo que até jogadoras do próprio time dele foram convocadas. Então, assim, para mim é tolo. É tolo. É um cara que queria estar ali e não está. Assim, para mim esse podcast realmente está mudado. Olha quanto tempo a gente já está falando de futebol. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que Quem é assim, Fernando Diniz? Desculpa, eu não faço a mínima ideia quem seja esse cara. não é nem a questão do Fernando Diniz, a questão é de quem é Nino. E assim, eu estou vendo que tem gente nesse podcast aqui que está mais inconformado com a convocação de Lucas Dias, de Léo Mendel, e tá falando do Nino de uma forma muito pequena nesse podcast, entendeu? O futebol que tem um monte de estrelas, tem clubes em tudo quanto é canto, tem brasileiro na puta que eu pariu, e o Nino passa despercebido. Agora, a NBB que tá tentando formar, a gente tentando criar aqui, trazer jogadores, aí vem um cara neste podcast, eu não vou citar nomes, falar sobre time mediano, metendo o pau em time. É complicado assim, né, Eric? Tá muito complicado esse podcast. Eu tenho uma objeção antes de o Eric responder. Tem que citar nome, sim. Complicado. Quem fui que falei isso? Eu acho que o Fernandão versão corporativa tá realmente virando incrível. Tá virando o estereótipo do homem de negócios brasileiro. E, como o bom homem branco, tá fazendo isso num podcast, então tá perfeito. Ai. Mas realmente, eu não vou nem opinar nesse assunto, mas o Brasil tem chance, né, nas eliminatórias contra Bolívia e Peru. O time é ruim, o time é bom. Não, eu acho que futebol é relevante. Eu acho que o que a gente quis trazer de polêmica foi essa história mesmo, do machismo, do ambiente, o tratamento diferente da imprensa. Eu acho que é por aí. Concordo. Deixa eu fazer uma pergunta, porque aí eu só vou me basear no que eu vi no Mundial. A saída da Pia é correta, né? Então, eu acho que é polêmica, porque tinha um trabalho, um projeto, a Copa do Mundo não era o ponto final do projeto, eram as Olimpíadas, e aí por conta de um resultado ruim, mas não inesperado, aí você, não, queremos dar uma resposta e pronto, e aí você joga tudo para fora e começa de novo. Então, eu acho que não era por aí. Eu não que eu não acho que a seleção vai melhorar com essa saída, eu acho que talvez melhore, porque o trabalho do técnico Corinthians, no Corinthians, é muito bom. E uma coisa que ele fez que eu gostei muito, valorizar o campeonato nacional, porque não foi só do Corinthians, ele levou Palmeiras, Ferroviária, ele trouxe a Cristiane de volta. Então, assim, talvez ele pegou um pouco da Pia, mas falou, não, o caminho não é só por aí, a gente tem que uma renovação, mas a gente não pode só ignorar o que a gente já tinha de legado de passado, né? Porque eu, pelo menos, tenho certeza que se a Cristiane estivesse naquele jogo ali com Jamaica, ela ia entrar com sangue nos olhos, né? Como a gente sempre falou do Edmundo na final da França, a gente fala a mesma coisa. Então, eu acho que talvez a gente poderia ter um resultado diferente. Então, eu acho que tem que separar mesmo os casos. E eu concordo com o Fernandão, mas eu acho que a gente já deu muita bola para o futebol. Não, mas assim, em cima do que o Eric até falou, assim, eu acho que é aquilo que a gente brinca muito da NFL, sabe, de ser a média de corte, a média da paciência.
com um técnico negro é muito menor do que com branco. No caso do futebol, acho que foi assim, a paciência com a Pia foi muito menor do que seria qualquer macho ali, entendeu? Eu acho que foi meio isso. Mas, enfim, não é isso que eu quero falar. Eu queria falar da influência que esse podcast, com essas palavras de jogador mediano na seleção brasileira de basquete, Luquiba, pode ter influenciado ou não Juca Kfouri. E agora você explica o que Juca Kfouri disse, solta o seu veneno para eu não xingar ninguém conhecido nesse podcast. Não, para começar, não tem que explicar Juca Kfouri. Eu acho que ele, como comentarista de basquete, é um ótimo comentarista de futebol. Respeito a história dele como jornalista, como tudo, mas assim, se resume a futebol. É só isso que eu posso falar para ele, né? Respeito a opinião dele em futebol, mas basquete hoje ele não tem opinião. Ele poderia ter tido 5, 10, 15, 20 anos atrás. Eu acho que hoje ele não acompanha o basquete para poder opinar do jeito que ele falou, porque ninguém estava esperando que o Brasil primeiro fosse para o Mundial. Já começa por aí. O Brasil conseguiu a classificação para o Mundial. O Brasil conseguiu ser ranqueado entre as 15 melhores seleções atuais, o que é um feito inédito para um time que o Brasil tem. O trabalho do Gustavo de Conte é sensacional. Ele pegou um time arrasado, sem medalhão, né, como outros técnicos teve, e ele está reconstruindo uma base, cara. Ele está começando um trabalho de formiguinha. E ele reconheceu todas as limitações que o Brasil tinha. Por que a gente vai querer jogar de igual para igual com os grandes se a gente não é igual aos grandes? Então vamos fazer o que a gente sabe fazer, montar um time bem treinado, um time que foi bem aplicado taticamente, conseguiu fazer o seu jogo e por méritos de adversários ou infelicidade nossa, o resultado que a gente queria não chegou. Mas o resultado que a gente queria não era um resultado viável, era um resultado que a gente imaginava que poderia acontecer, mas não que a gente sabia que tinha chance de acontecer. Todo mundo sempre falou desde o começo, o Brasil ir para as Olimpíadas é um sonho, né? Tem que acontecer milagres, não milagre, milagres no plural, porque o grupo que o Brasil caiu era complicado. O Brasil ia ter um jogo difícil contra a Costa do Marfim, e a gente sabia que a Espanha era a dona do grupo. Então, assim, a gente ia brigar para ser o número 2. E aí, sendo o número 2, ia ter um confronto direto contra Canadá e França. França caiu, cara. Você entendeu? França caiu. Foi uma das zebras que aconteceu. E aí a Letônia foi e atropelou, engoliu todo mundo no grupo, né? Foi para a segunda fase e passou o trator. Então, o Brasil era favorito contra a Letônia? Não, a gente tinha conversado isso no grupo. O Brasil ganhar da Letônia ia ser a zebra. E aí você lida com isso como se, não, foi a decepção. Não foi a decepção. O Brasil estava com um jogo muito, muito parelho com os caras. Os caras não é que nem outras seleções que dependem de um nome. A seleção inteira dos caras ali, os 5, 6, 7, 8 jogadores, tem condições de resolver. Quando você marca o Bertan, você tem outro livre. Você entendeu? Então, assim, é difícil você jogar com um time assim. Um time que joga bem, roda bem a bola, né? Um time que não tem praticamente todo mundo ali sabe chutar de longe, um time que é bem treinado também, tem que dar méritos para isso. E o Brasil levou esse jogo parelho. O primeiro tempo foi parelho o jogo. Por que o Brasil deixou o jogo desgarrar? Caboclo, 2 faltas, uma muito contestável pela arbitragem, que não tem nem o que falar, né? O que eles ferraram a gente nesse Mundial, mas 2 faltas, tirou o cara ficou pendurado, aí você não tem o que fazer. Se você deixa ele em quadra, ele é ejetado e aí você perde. Então você teve que sentar o cara. Os caras aproveitaram, e aí nesse momento foi o momento que os caras falaram, agora a gente tem que resolver. Resolveram. E aí não tem o que fazer, os caras jogaram melhor. Os caras tiveram um jogo perfeito. Como é que você vai criticar uma seleção que arremessa 70% dentro de quadra e 50% de bola de 3? Não tem time que ganha uma seleção com um aproveitamento desse. A gente viu os Estados Unidos perdendo o aproveitamento um pouco menor do que isso. O brasileiro não merece vitórias inesperadas. O brasileiro merece vitórias inesperadas. Concordo. Acontece no basquete, acontece no tênis, acontece em todo esporte que não é a porra do futebol. E assim, para um país que a seleção já não faz coisa já há algum tempo. Mas como a maioria flamenguista, a maioria palmeirense vai lá e está sempre em decisão, o brasileiro se acha no direito de, ganhou um jogo, tem que ganhar tudo, se não ganhar, pipocou, amarelou, meu Deus, vão ver
Born para aliviar essa tensão. Vão fazer alguma coisa diferente, mas, porra, o brasileiro não merece vitória inesperada. A vitória contra o Canadá foi um negócio maravilhoso, e a minha frase no grupo foi esporte maravilhoso, porque, cara, eu queria abraçar o Luque Bauer que ele estava falando. O trabalho do Gustavo foi excepcional. Cara, congelar o ritmo de jogo naquele jogo contra o Canadá foi uma decisão genial. Era irritante, mas era. Só que tinha que manter o placar baixo. Era assim que tinha que fazer. E ele fez, e o time acreditou, e o time conseguiu virar aquele jogo. Então, assim, cara, desculpa, o brasileiro realmente tem que continuar perdendo, porque não merece vitória inesperada. E sabe o que é o mais bizarro? Nós somos o terceiro time das Américas. Nós somos o terceiro time das Américas. Todo mundo falou da República Dominicana que estava ganhando tudo. Todo mundo falou de Porto Rico, que a gente ia tomar atropelo de Porto Rico se fosse o caso. Nós fomos a terceira força das Américas nesse Mundial. Por 30 segundos, não, a gente era a segunda força. Exatamente. Exatamente. Por 30 segundos, se a Espanha, essa sim, não amarela, a gente estava nas Olimpíadas, não teria um tipo de post tão escroto quanto aquele, falando de decepção, e o que não é, e outra. Você tem que levar em consideração, quando você solta um post desse, é o que eu estava falando para vocês em off, quando você, um jornalista respeitado, que todo mundo confia, que todo mundo acredita, que está em tudo quanto é canto, solta um negócio desse, você pode influenciar pessoas e você pode destruir um projeto que está rolando e influenciar para o mal. Juca Kfouri é o Alexandre Garcia da esquerda, não é mais respeitado, ele que vai à merda. Cara, é realmente escroto, foi realmente escroto o que foi feito ali. Foi realmente escroto. E Fernandão, agora você direito de resposta. Eu vou me manter na mesma posição da semana passada. Eu continuo achando que o time do Brasil é um time feito de jogadores medianos com técnico mediano. É isso. E não criei nenhum tipo de expectativa para essa Copa do Mundo como uma seleção que fosse favorita para classificar para a Olimpíada. De forma alguma. Eu, inclusive, encampei muito daquilo que você disse ao Rafik, né? Rafik, torce. Pronto. Veja o jogo, torce. Se perder, perdeu, mas pelo menos você está ali torcendo, está querendo que o time ganhe e tudo mais. E eu fui nessa vibe, inclusive no jogo contra a Letônia. Me resguardei, fiquei deitado na cama, não assisti o jogo, porque como eu não assisti o jogo do Canadá e o Brasil ganhou, e eu falei, pô, meu pé frio não interferiu no jogo do Canadá, falei, vai acontecer a mesma coisa com a Letônia, o meu pé frio não vai influenciar, os caras vão ganhar da Letônia. E como o Kiba disse, o jogo foi arrastado, foi parelho até uma certa altura, até por conta de questão, né, daquilo que eu falei na semana passada. O Brasil tem 2 bons jogadores no meio dos medianos, Caboclo e Iago. Esses 2 fora, ou um dos 2 fora, causa o que causou contra a Letônia. Eu continuo achando, o time do Brasil é um time mediano e carece de um cara, como eu falei na semana passada, que puxe para cima. Se você tem ali um espetacular jogador, esse cara vai empurrar os caras para cima. Se você tem um técnico que reconhece um pouco mais e conhece mais do que ele está fazendo, ele é capaz de tirar um pouco mais dos jogadores. Eu não acho o trabalho do técnico da seleção brasileira, não vou dizer nem bom nem ruim, mas é um trabalho que está acontecendo. Mas não acho que seja ruim porque ele não faz um bom trabalho. Ele não faz um bom trabalho porque ele não tem condições de fazer mais do que ele já está fazendo. Eu acho isso. E dito isso tudo, concordo com vocês, com o mestre Eric, quando ele fala, né, que a gente não merece as vitórias inesperadas, porque, de novo, né, a gente sempre quer para os outros esportes aquilo que a gente já teve com o futebol, né, que é um certo sucesso, uma certa hegemonia, não hegemonia, mas uma capacidade de estar sempre brigando ali por alguma coisa que a gente já não faz há 20 anos. Né? A próxima Copa do Mundo, se a gente não vencer e não vai vencer, nós vamos igualar o mesmo período de seca de 70 até 94. Né? E a gente não consegue compreender, e muito do que o mestre Eric fala, e eu cito muito o Eric, porque eu aprendo bastante quando ele traz essa noção um pouco mais inteligente do que é torcer. Desfrute do que você está vendo. Desfrute. Curta o que você está vendo. Se no final você vai soltar gritos de alegria, de comemorar a vitória, ótimo. Se não,
desfrute o fato de você ter visto um bom jogo, uma boa atuação, uma história legal sendo contada. É isso. Eu tenho tentado caminhar para esse lado, né? Seja me aproximando mais do beisebol, que é um esporte que te dá a condição de ver as coisas mais dessa forma, seja aprendendo com o mestre Érico, quando ele traz essa torcida um pouco mais racional do que emotiva, né? Como ele já, inclusive, fez um depoimento naquele nosso podcast gravado no nosso último encontro. Mas nada disso me tira a ideia de que o time do Brasil de basquete é um time mediano. E é isso. Não estou aqui criticando o jogador pela falta, pela não classificação. Mas estou dizendo que eles não tinham condição de dar o que a gente queria que eles dessem, ou pelo menos estavam torcendo para dar. Assim como a seleção brasileira de futebol feminino, embora a gente quisesse muito que tivesse sucesso, não tinha isso para nos dar. É isso. O texto do Canadá, do resumo do jogo, que foi postado no nosso site, uma vitória irracionalmente bela. O mais bonito do esporte é esse bagulho de ser irracional. É isso, gente. É do caralho. É muito foda. E me pega esse negócio de querer ser pragmático ou muito racional. Foi lindo, cara. E vão aproveitar o momento, e é um momento de reconstrução. Tem jogador que é muito falado, que tá muito bem, e é novo e não foi. Pode ser que sejam nomes que a gente veja no PAN. Pode ser um momento de alguns ganharem casca. Cara, é que nem o Kiba falou. O Gustavinho pegou um time desmontado, sem medalhão, e tá tentando construir. E tem peças interessantes que nem foram para esse Mundial. O Gui Santos se mostrou muito melhor do que no começo, jogando contra o Canadá. Ele foi uma das peças fundamentais da vitória do Canadá, tanto na agressividade defensiva quanto na ofensiva. Então, assim, foi muito foda. Eu tô muito contente do Kiba, por isso que me pegou tanto quando eu vi aquele post. Não, assim, eu concordo quase que 100% com o Fernandão. A minha discórdia com o Fernandão é falar que o técnico é mediano e que o técnico poderia fazer um trabalho melhor. É isso que eu discordo, porque assim, se fosse um técnico mediano, desculpa, a gente não teria ganhado do Canadá, a gente teria sido atropelado. A gente só conseguiu ganhar do Canadá porque o Gustavinho, ele é acima da média. Ele conseguiu montar um esquema tático, ele tem um grupo na mão, os caras confiam nele, e compraram a ideia e conseguiram executar com perfeição. Então, assim, isso mostra que a gente está no caminho certo. Eu concordo, Fernando, a gente tem um time mediano mesmo. Por isso que as nossas expectativas nunca foi o time vai longe. A gente sempre precisa de milagres. Conseguiu um milagre, que foi ganhar do Canadá. Ficou, né, por pouco dessa vaga, mas a gente sabe que se chegar na Olimpíada ia tomar pau na Olimpíada. A gente sabe disso. Não é que a gente está esperando que o Brasil ia lá, ia brigar. Não, a gente sabe que o Brasil tem essas limitações e a gente está torcendo, claro, porque a gente torce e a gente quer sempre. O esporte é essa maravilha. Nem sempre o melhor ganha. Às vezes, o pior consegue ganhar. E por isso que a gente torce e é apaixonado. Então, assim, eu acho que o caminho é certo, eu concordo com o Clê. A gente tem o Gui Santos, eu sempre falei dele lá atrás. Esse cara vai ser talvez o nosso acima da média. É tempo, tudo tempo ao tempo. Você entendeu? Espera ele agora chegar na NBA. Um aninho ali, 2 aninhos com o Kerr, aí talvez você possa ver uma evolução, e aí talvez ele abre as portas, e aí a gente começa a ter uma seleção como a gente teve há pouco tempo atrás, né, que a gente tinha Leandrinho, a gente tinha Nenê, a gente tinha Splitter, a gente tinha, né, uma geração, o Varejão, a gente tinha uma geração interessante, né. Então, eu acho que assim, entre safra, a safra, eu sempre também digo isso, a safra masculina não é tão promissora quanto a feminina. Eu ponho mais fé na feminina do que na masculina, mas tem nomes interessantes na masculina. E eu estou muito contente com o trabalho até agora do Gustavinho, e por isso eu concordo com ele. Também me doeu bastante ver alguém falar uma merda isso aí. Não é uma merda isso aí, cara. O que a gente fez foi fora do comum, né? E tem que reconhecer, não é só porque a expectativa do cara era vaga olímpica, não, a expectativa não era vaga olímpica. Vaga olímpica seria um sonho. Tá lá, né? Exatamente. O Brasil tendo para a segunda fase já foi acima da expectativa. Na segunda fase, a gente sabia que a gente ia tomar 2 pau. E não tomamos 2 pau, a gente conseguiu uma vitória. E por conta dessa vitória, que era um confronto direto, a gente ficou muito perto de uma vaga que, honestamente, a gente não merecia essa vaga. Mas a gente lutou e poderia, de repente, estar lá nas Olimpíadas. Você entendeu? Eu acho que a seleção República Dominicana é melhor que a seleção brasileira. Eu acho que a seleção de Porto Rico é melhor que a seleção brasileira.
mas a gente conseguiu, talvez, no mesmo campeonato, mostrar que a gente é melhor do que os caras no campeonato, nas condições que a gente jogou. E por isso tem que valorizar, tem que reconhecer, e não descer a lenha nisso. Né? Eu acho que é por aí. Gente, o Gui Santos, vocês dois falaram do Gui Santos. Se eu não me engano, ele tem um contrato de rookie, deve estar no segundo ano desse contrato, como é second round, deve ser, acho que o último ano. Qual o caminho que esse guri segue, né? Porque pensando nele pessoalmente e pensando no futuro dele do basquete, ser o 12º, 13º de um roster do Warriors, jogar numa D-League, ou de repente, se não der certo, ir para a Europa e aí ter um destaque maior, eu não sei. Felipe, tu que realmente já assistiu mais ele do que todos nós, o que você acha? Ele foi bem, eu já cansei de repetir isso aqui, eu devo ter falado uns 3 episódios seguidos que ele foi muito bem na D-League no primeiro ano dele. Assim, pelo que eu entendi de tudo que eu li de Warriors já, eu também não acompanho muito Warriors, né? Tem essa tristeza. Mas de tudo que eu acompanhei, procurando pelo Gui Santos, ele vai continuar na D-League, vai continuar no associado do Warriors. Só que ele já mostrou, pela Summer League que ele teve, que ele já merece um espacinho. E é um cara que sabe chutar de 3 também, e o chutar de 3 é importante pro Warriors. Ponto. É o esquema do Kerr. A questão é o momento que ele vai arrumar um espaço. Jordan Poole foi embora, mas veio a porra do Chris Paul. Então, assim, eu tinha esperança que o Poole fosse embora, não por troca, sumisse só do time e abrisse um espacinho, pelo menos pro Gui Santos começar a aprender com os caras e ter minutagens na NBA. Não vai ser ainda, mas eu acho que ele tem mais um ano para ele ganhar a casca lá no D-League e, sei lá, chega aqueles finalzinhos de temporada da NBA que sobe um, sobe outro, ele ter, sei lá, fica com um contrato two-way, ganha os minutos e começa a aparecer e vamos embora. E só para a gente tentar fechar isso e começar a falar um pouco mais da Copa do Mundo, que aconteceram muitas coisas, vou defender o Gustavinho de novo aqui. O último título que o Brasil teve uma Copa Intercontinental FIBA de clubes foi 2022, ano passado, com o Flamengo. Quem era técnico? O do Gustavinho. Então ele ganhou de time europeu, ele ganhou do Lakeland Magic, e ele ganhou do time do Egito também. Então, assim, basquete FIBA, ele já foi também assistente lá na NBA, então, assim, ele tá ganhando corpo e ele é interessante, sim. Literalmente. E, assim, eu odeio discordar do Fernandão, mas nesse ponto eu vou ter que discordar muito. Eu acho que o Gustavinho é melhor do que o Fernandão tá falando. E tem um momento que para mim mostra ele como líder, no final do jogo do Canadá, não vou lembrar exatamente em que momento do final, mas ele deixa um assistente montar a jogada de defesa. Então, assim, além de tudo isso, ele pega a equipe dele e entende, você é melhor nisso, você assume essa responsabilidade. Eu que acompanho muito pouco de basquete FIBA, eu fiquei impressionado com o trabalho que ele fez. Então, foi o Galvani. Foi o Galvani que ele liberou lá, que é assistente dele. Cara, é isso. Fernandão, desculpa. Eu gosto muito de você. Mas eu só queria, Fernandão, puxar o último gancho. Você perguntou do Gui Santos. Eu concordo com o Cle, eu acho que o caminho dele esse ano é de league mesmo. Eu acho que agora o Warriors para ele seria furada. Eu também acho que ele tem que ficar a temporada na D-League e no finalzinho o two-way sobe, aprende um pouco ali, aqui, e talvez para 24 você pense em sair do Warriors e aí você já vai para um time que de fato você vai ter o espaço, porque eu não vejo a construção desse time do Warriors favorável para ele e para a carreira dele, do jeito que tá. E eu acho que a janela do Warriors ainda tem mais do que uma temporada. Então, eu acho que para ele seria bom mais um ano de D-League, tentar subir no finzinho ali para você aprender um pouco ali com o Chris Paul, você aprender com o Steph, você aprender com o Klay Thompson, você aprender um pouco com esses caras e aí talvez partir para um time onde você vai de fato ter o seu espaço. Eu não acho que ele vai ter espaço nesse time do Warriors, mesmo se não tivesse o Chris Paul, eu não acho que ele teria tanto espaço assim, não. Eu acho que talvez indo para um outro time ele consiga executar. E aí a vantagem é ter um Pan-Americano, talvez ele vai crescer ainda mais, e aí tem um pré-olímpico. E aí no pré-olímpico a gente tem que torcer para ter a sorte de cair num grupo viável, né, que o milagre não seja tão alto assim,
E aí, se consegue ficar em primeiro do grupo, você tá nas Olimpíadas. E aí, meu irmão, aí segura a gente. E aí, quem sabe ainda ser uma sede do Pré-Olímpico. Seria muito legal ver um joguinho da seleção brasileira por aqui no Pré-Olímpico. Só para encerrar Brasil, e aí ninguém mais vai falar, não vou deixar, a gente vai pular para a Copa e falar dos outros times. Você quer falar, Fernando? Tá bom, pode falar. Não, pode Não, falar, não, pode falar. não, o que eu ia falar, patrãozinho, duas coisas, né? Primeiro que a Olimpíada, o COI podia aumentar um pouco, pelo menos para 16 vagas na Olimpíada, né? 12 seleções para um esporte que é bastante competitivo, que tem muitas seleções de bom valor, de ótimo valor no mundo, 12 vagas é bem pouco. Acho que 16 traria um pouco mais de igualdade, né? De justiça nas coisas. E um outro ponto é que a gente também não pode perder de vista é que, claro, né, a seleção brasileira é a ponta do negócio. E a gente, claro, tende a sempre criticar a seleção, o jogador, o técnico e tudo mais. A gente também não pode perder de vista a estrutura, né? Durante muito tempo o basquete ainda mas pelo menos de um tempo para cá não tem sido tanto, mas durante muito tempo foi um esporte completamente largado de lado, e aí a gente hoje sofre as consequências, né? A gente falou isso em alguns episódios atrás, de um time que foi, de um país que foi uma grande potência, ou pelo menos entre os grandes times da década de 50 e 60, para ser um time que passou o quê? 4, 5 Olimpíadas sem aparecer, sabe? E aí, é claro, a gente vai sempre olhar para a ponta do negócio que é o time, mas existe uma estrutura atrás que não proporciona a possibilidade de que jogadores melhores apareçam a ponto desses caras serem os que vão puxar os que ainda estão jogando de maneira mediana. Eu tô vendo que a gente realmente tá falando bastante mesmo. Já deu 50 minutos de podcast. Muito louco, cara. Isso aqui virou realmente uma conversa de bar. Tá passando muito rápido o tempo. Tá desgraçado isso aqui. Bruno Caboclo mostrou seu potencial nessa Copa, aproveitou muito bem. Eu não tenho esperança que ele volte para a NBA, mas esse cara ele vai para um time mais de ponta na Europa, com certeza. E o Iago jogando Estrela Vermelha, cara, ainda bem que eu tenho o Kurtzside, porque eu vou assistir jogos desse cara lá na Sérvia. Vai ser do caralho. Vai ser do caralho. Vai ser muito foda. É isso. Eric, tivemos hoje os Estados Unidos ganhando da. Caralho, meu Deus do céu, da Itália. Foi um fit perfeito para eles. E tivemos a Sérvia também amassando a Lituânia. Resultado interessante esse da Sérvia amassando a Lituânia. E o do Estados Unidos ficou fácil, né? Mas agora, para amanhã, temos para amanhã, hoje, quando sair o podcast, já terão acontecido jogos interessantes de Eslovênia e Alemanha e Canadá. Não, Canadá e Eslovênia. Canadá e Eslovênia. Alemanha e. Puta vida. Esqueci, gente, me ajuda. Alemanha e Letônia. Letônia. Letônia, isso, Alemanha e Letônia. Jogos interessantíssimos. A Alemanha, para mim, agora está se destacando cada vez mais como favorita, né? Ainda mais depois do jogo que ele fez contra a Eslovênia no final de semana. Mas o Só Franz, que. eu acho que não, o Franz, eu acho que não volta ainda, chefinho. Ah, tá. Tem um desfalque já. Mas o E, Schroeder, o FIBA Schroeder tá. Ah! Senhora, né, Eric? Fala aí, vai. Já falei demais. não, eu acho que o jogo da rodada das quartas de final é o nosso bundudo predileto contra o SGA. Todo mundo vai querer ver isso, né? Porque eu acho que realmente vai ser um jogo muito legal. Alemanha e Letônia, por mais que eu gostaria que a Alemanha seguisse para ver se o Franz volta, e seria um duelo legal entre a Alemanha e Estados Unidos, Franz versus Paulo. Mas eu gosto da Letônia nesse matchup. Eu realmente gosto do time da Letônia nesse matchup. Eu acho que pode surgir uma surpresa aí. Acho que a gente ainda está olhando só para o nome da Alemanha e não está vendo os últimos jogos aí da Letônia. Estados Unidos hoje, a gente tem que falar, Bridges e Haliburton simplesmente socaram o jogo. E o mais interessante, né? O Hali teve mais minutos que o Brunson. Eu não sei se foi só para esse jogo ou se o Kerr teve um. Vamos tentar. Mas o Hali teve mais minutagem. Ele escutou a gente. E ele já mudou no time titular, né?
Então não Sim, é. sim, né? Ele botou o Hart ao invés do Ingram. Que, aliás, o Ingram jogou bem hoje. Finalmente o Ingram chegou no Mundial, né? Eu gosto do Ingram como Demorou, jogador, né? Não sei o que estava acontecendo com ele. mas Mas, demorou. então, os jogos de amanhã, que vai ser de hoje, a hora que você ouvir isso já vai ter acontecido, vão ser muito interessantes. E, Fernandão, você que acaba tendo mais jogatinas de basquete por aí em BSB, você já tomou alguma cotovelada que te fez perder o rim? Patrãozinho, quando eu li essa notícia, eu fiquei impressionado. Inicialmente, eu pensei que o cara tivesse tomado a cotovelada, fez alguns exames e acabou vendo que as coisas não estavam boas. E aí o resultado foi perder o rim. Mas impressionante, né? Impressionante o quanto que a saúde do cara se degradou em pouco tempo e acabou de uma cotovelada foi para perda do rim, né? Coisa de louco, o jogador da Sérvia. Mas falando do basquete aqui de Brasília, Patrãozinho, rapidinho você tocou nisso, assim, Brasília sempre foi uma cidade bastante basqueteboleira, né? E ultimamente muito por iniciativas dos próprios moradores, né, das praças aqui de Brasília que são adotadas pelos próprios moradores. A gente tem visto boas quadras de basquete, com estrutura bem legal, com tabela bem legal, com pintura bem legal nas quadras. Então, assim, sempre que eu vejo, que eu rodo aqui para o Brasil e ando muito a pé, de bicicleta e tudo mais, eu reparo nas quadras, me deixa satisfeito porque a gente está vendo uma cultura de basquete renascendo, né? E isso é muito bom pensando na formação de jogadores, no surgimento de talentos e tudo mais. Mas falando desse caso da Sérvia, é realmente impressionante, né? Que pena por ele, que pena para a Sérvia, que está fazendo uma Copa do Mundo sensacional, mas tomara que as coisas saiam bem para ele também. Esperamos muito. Luquiba, eu quero encerrar aqui para depois a gente ir pro resto, mas a gente deu pouco destaque aqui, não porque a gente perdeu da Letônia, mas já que o Eric falou assim da Letônia, desse matchup de Letônia e Alemanha, que basquete interessante, né, cara? Muito coletivo mesmo. Os irmãos Bertans, o Dairi está fora agora, tá só o David jogando. Mas muito interessante. E o Zagars, hein? Eu só falei que estava apaixonado por ele no podcast passado, mas e o Zagars, hein, Kiba? 23 aninhos. Eu vou ter que pegar para escrever sobre esse cara ainda, porque ele sofreu muito com lesão no começo de carreira. Agora ele tá saudável e é impressionante o que esse moleque joga. Cara, tem time na NBA que não tem um armador como ele. Mas eu acho que a gente também tem que ter cuidado com o FIBA Zargas do que com o NBA Zargas. Tem que pensar nisso também. Às vezes não role, né? Ele dentro desse time tá jogando... Às vezes não rale. Exatamente. Tá jogando redondo porque o time parece que se conhece há 10 anos. Você vê esse time jogar, você vê o espaçamento que eles fazem, as trocas de bola rápido o tempo inteiro ali, tá sempre achando a melhor pessoa para arremessar, tá dando valor, tá dando gosto de ver esse time jogar. Eu não confesso que eu não tinha acompanhado com muita clareza, né, a seleção da Letônia, para mim era só uma surpresa. Depois que eu assisti o jogo contra a Espanha, né, que eles venceram ali, eu falei, pô, peraí, tem caldo aí. E contra o Brasil, eles mostraram que de fato tem caldo mesmo, que a vitória contra a França não foi um acaso, como muitas pessoas acharam. Mesmo eles não sendo nem classificados para o último Eurobasquete, né? Eles ficaram fora do Eurobasquete para mostrar o que o Fernando falou. Como 12 seleções é pouco, porque tem muita seleção boa que às vezes não tem oportunidade, né? E quando tem oportunidade, mostra. Eu só discordo de você, Cle, quando você falou da Sérvia, que você ficou com raiva da Sérvia, que a Sérvia até então não estava jogando bem. Cara, eu assisti o jogo contra a República Dominicana, eles amassaram, deram a mínima chance, né, para lá. Acho que foi mais de 30 pontos, e ainda ficou barato, porque eles tiraram o pé, metade do terceiro quarto já tiraram o pé, e para mim não é surpresa eles passarem pela a Lituânia. Nada me tira de que os Estados Unidos perdeu propositalmente ali, tipo, quando você viu ali, exatamente, quando você viu o que ia acontecer, tipo, não vamos querer forçar, deixa do jeito que tá muito bom,
porque seria muito mais interessante para a seleção estadunidense jogar contra a Itália, como de fato foi, para não cair contra a Sérvia, porque você imagina se fosse contra a Sérvia, eu não sei se seria o mesmo resultado, porque enquanto o Kerr não escuta a gente, coloca o time B para como ser o time A, já não vai rolar, né? E a putaria de querer ficar fazendo rotação para agradar todas as estrelas da NBA. Vai se fuder. Bota quem é o titular ali, vai jogar mais minutos e você vai ser banco, amigo. Seta isso. Agora querer ficar. Ah, não, vou fazer todo mundo jogar uns 20 minutos. Vá pra puta que te pariu, Kerr. Faz o negócio direito aí. Mas enfim, próximo Eurobasket de 2025, tá? Então vai ser entre. Vai ter. Nossa, vão ser vários países. Mas eu tô interessante, Luquiba. Vamos conversar sobre uma possibilidade para isso aí. Sim, não, isso é o último dedo que eu perdi o time e não consegui falar. Eu não quero que o Pré-Olímpico seja aqui no Brasil, porque se for aqui, a imprensa vai criar a expectativa de que essa seleção precisa ganhar. Eu prefiro tá que bom, seja justo. o oposto, preciso que seja longe, que a imprensa não dê tanta bola, que de repente se a gente ganha, aí vem aquela festa. Podia ser na gente. Eu queria um lugar que desse pra assistir pelo menos um joguinho, mas tudo bem. Paciência, né? A gente é pobre, a gente se vê com o que pode. Mas como que é, Fernandão? Era tão pobre que só tinha dinheiro, né? É isso aí. Enfim, eu vou soltar um bloco aqui que vocês não esperavam, mas é só pra falar de um negócio legal. Show me the money! Derek, you better yell! Show me the money! Já tem muito tempo que a gente não fala. Então, eu separei as odds, nem falei pro Eric, nem pedi pro Eric fazer isso. Separei as odds aqui, ó, da Copa do Mundo de basquete, tá bom? Então, obviamente, a gente tem como favorito os Estados Unidos, que eu já nem sei se estão tão favoritos assim, mas enfim, passaram das quartas de final, eu falei que isso eles fariam e eles realmente fizeram. 1,57 está pagando para eles. Para o Canadá, que é o segundo favorito aqui, está pagando 4,5. Para a Sérvia, terceiro, 7,5. Alemanha, quarto, 9,0. Eslovênia, 40. E Letônia vai e aposta. Não tem como eu falar isso, vou apostar antes, mas a Letônia está pagando 150. Se a Letônia ganhar da Alemanha amanhã, esse 150 vai baixar muito. O amanhã que é hoje para você vai ver esse podcast depois dessa dica. Isso é uma pena. Mas assim, se tivesse que chutar alto, mete R$ 3 nessa. Mete Pois R$ 3 nessa Letônia. Mas é isso, interessante. Quanto? R$ 10 mesmo, Kiba? Imagina? 10 pila. 10 pila. 1.500. Que delícia. Aposta 10 conto, e seja feliz. E aí você der, ganhando a Alemanha, o 150 cai para 20, cai para 15, e aí você já pega um cash out de pelo menos um cento e alguma coisa. É isso aí. Patrãozinho, vou te mandar um pix de R$5. Você faz a aposta aí para mim, por favor. Passo agora, Fernandão. Passo aí já. Já faz os 10 para mim, pode pôr os meus 10 também. Tá bom, então eu vou colocar 5, 10 mais 10 mil, 25 pau aqui na Letônia. Aí depois você quer que coloque também você, Eric? Depois a gente racha se a Letônia for Porra, campeã? só porque eu tô na turma de baixo, tu quer colocar em mim, cara? Não, você quer que eu coloque pra você? É que eu não sei, cara. O tailgate realmente tá virando alvo de investigações e lavagem de dinheiro, porque tá interessante demais isso. Ai, beleza. Mas Letônia realmente, com esses odds, realmente é o lugar a se apostar, não tenha dúvida. É isso aí. Agora sim, dica pra gente fechar depois dessa bagaça. Qual que é o papo hoje? A gente não tem dica, a gente tá fraco de dica, né? A gente tá bem fraco de dica. Não, mentira. O Fernando trouxe uma dica bem interessante. Não está relacionado ao podcast, mas é bem interessante. Ele me encantou. Eu vou ter que sair daqui e no caminho do cometa assistindo essa bagaça na Netflix. A verdade é essa. Mas antes do Fernandão falar a dica dele, eu tentei aqui, eu lucubrei, tentei puxar um vínculo. Assim, aproveitando essa crítica nada construtiva e totalmente porca, esse texto escroto do Juca Kfouri, eu vou aproveitar para falar para vocês, vão no cinema e assistam Besouro Azul. E não caiam nessa putaria do caralho que também estão querendo criticar o filme por coisas absurdas e aí aproveita também a história do esporte para você curtir.
vai pra se divertir na porra do filme. Eu não sei em que momento o nerd, que era um cara que apanhava na porra da escola, que era zoado para um caralho, virou um cara arrogante, prepotente, que acha que sabe tudo e que quer humilhar outras pessoas e maltratar as pessoas. Eu não sei em que momento o nerd virou esse nerdola desgraçado. Com o Então advento das redes aproveite. sociais. É Em capaz, que porque ele aí não vira precisou mais valentão. usar da força física, ele pôde usar da sua maldade interior. Que eu e o Luquiba respeitamos essa maldade interior e a gente aprova em vários casos, mas não nesse caso exatamente. Mas vão assistir. O filme é divertidíssimo. O filme traz uma cultura latina que a gente precisa abraçar cada vez mais. E o Fernandão tem falado muito disso com o Natanzinho no Entradas Extras. A gente precisa abraçar porque a gente sim é latino pra caralho. Só que é sangue latino nas nossas veias. A gente tem que começar a abraçar a nossa comunidade realmente e não ficar pagando pau só para os Estados Unidos. Desculpa, Eric, a gente também te ama. Você sabe muito bem disso. Você é mais brasileiro que americano. Marroquino, no caso, mas tudo bem. Exatamente. Ai, caralho. Mas, enfim, assistam, é muito legal. A Bruna Marquezine tá incrível, incrível, tá divando. Temos uma brasileira lá, ela mostrou que ela pode ter futuro em Hollywood. É tudo legal, fala de família. Tem uns spoilerzinhos ali que eu não vou dar, mas tem umas coisas, uns easter egg desgraçado. Pra gente que é brasileira, então é melhor ainda. Então, aproveitem e vão. E, Fernandão, agora tá a dica séria. Então, começar a minha dica, já que semana passada, né, nós falamos de maêutica, trouxemos aqui Platão, Sócrates. Vou até seguir com Sócrates, né? Quando ele O jogador? Não, o filósofo grego mesmo. Cadê? Quando muito elogiado por seus seguidores, ele respondia, né? Eu sei que nada sei, eu só sei que nada sei. Para os nerds, né? Calma, nerds. O seguinte, a dica é um filme documentário da Netflix chamado De Tirar o Fôlego. Conta a história de atletas, esportistas do mergulho por apneia. Aqueles atletas, homens e mulheres, que mergulham profundamente, né, mais de 100 metros, mais de 120 metros, apenas com o próprio fôlego, com o próprio esforço do corpo. E é muito interessante porque primeiro mostra o quanto essa casca aqui é capaz de suportar coisas impressionantes e, fundamentalmente, o quanto o que passa por aqui também é capaz de suportar e se adaptar a condições extremas. Eu acho que é um filme que te inspira a buscar dentro de você forças que às vezes você acredita não ter. Eu acho que isso é talvez o estímulo maior do documentário, mas também mostra paisagens lindas, né? Porque os lugares onde esses caras mergulham são lugares fantásticos. Tem uma história de amor que acaba nascendo ali, tem uma história também de superação de um dos mergulhadores, né? Que acaba não tendo um talento tão grande assim para o mergulho, mas desenvolve um talento gigantesco para construir um sistema de segurança para esses atletas que mergulham profundamente. E tem um pouco de tragédia, mas aí, para você que nos seguiu, nos acompanhou até aqui, vai lá na Netflix, De Tirar o Fôlego, bem legal. Aí, ó, tem tudo. Tem romance, tem drama, tem superação, tem tudo. Completo. É isso. Fernandão, Eric, Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Sempre um prazerzaço conversar aqui com vocês, ter essa uma horinha do dia salvadora, podemos dizer assim. Beijo grande a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam de entrar nesse link que está aqui embaixo, tzbr.online/tznopan 2023. Estamos a poucos dias de embarcar para o Chile. Sua ajuda é fundamental, seja divulgando nosso projeto, seja contribuindo lá com um cascarinho de R$ 5. É isso. E Beijo se grande a copiar todos. nosso texto, nos deu os Dá um louros, crédito. né? Pelo Isso, amor de dá um Deus, crédito, né? Não dá um seja crédito. cara de pau. Exatamente. E mais uma dica aí que o Fernando vai gostar dessa também. Parem de ficar vendo só textinho curto lá na porra do Instagram e acessem nosso site também, que tem muito conteúdo bom. Beijo grande e até semana que vem.
Valeu, galera.